decisão, Carol, do presidente Lula de aplicar a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos se soma, gente, a outros assuntos que têm movimentado o agronegócio e o Congresso Nacional nessa semana. Quem traz para a gente agora um panorama do setor é o nosso deputado vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Já estávamos com saudade dele, não é? Pois é, bem-vindo, deputado. Estava sumido daqui. Uma alegria muito grande, Carolina, Valteno, poder falar com vocês. Partilho também dessa saudade, vontade de conversarmos e partilho desse estado de espírito da sexta-feira, com que vocês começaram aí o jornal também. Que venha um bom final de semana. Estou em São Paulo hoje, ontem estive em Cuiabá, lá aquela vibração toda do nosso Mato Grosso, foi muito bacana lá. Fiz várias atividades, depois se tiver um tempo eu conto para vocês. Mas aqui em São Paulo, hoje, nos preparando para essas questões. Primeira delas, Valteno, você bem precisou aí a questão nossa dependência com os Estados Unidos. Você sabe, eu fui o relator da lei da reciprocidade. A Tereza Cristina foi no Senado e eu fui na Câmara dos Deputados. Nós aprovamos por unanimidade esse instrumento. Esse instrumento, quando nós aprovamos, ele prevê uma série de etapas. O governo iniciou ontem um primeiro passo, que é a consulta à CAMEX. Isso está acontecendo, Valteno, Carol, todos que nos assistem no jornal, num momento paralelo em que a chamada aplicação da 301 pelos Estados Unidos está caminhando. A análise comercial lá oficializada, ela teve etapas, houve representação do próprio governo brasileiro contestando pontos, entidades também do setor apresentaram suas objeções, há uma audiência pública marcada em Washington, no dia 4 de setembro. Lá, entidades brasileiras estão inscritas para se pronunciar de diferentes setores. O nosso setor do café vai estar lá falando, o setor de pescados também, e assim sucessivamente, setores que são diretamente questionados ou atingidos. Há uma contestação feita também sobre o desmatamento. Quando o presidente Trump abriu essa investigação, assim que eles chamam, da 301, incluiu, por exemplo, a questão do desmatamento. E nós esperamos que isso seja bem defendido, que o Brasil tem cuidados ambientais, aliás, como os outros países deveriam ter. Enfim, é um processo lento, mas é um processo muito importante, nós precisamos estar muito atentos. Arnaldo, deputado Arnaldo, é o seguinte, a gente sabe da importância que é ter uma lei nas mãos para poder usar o governo, mas o governo mudou de estratégia. Tinha falado em negociação, a própria Frente Parlamentar da Agropecuária sempre defendeu essa negociação. O Trump já disse que se vier com taxação, com retaliação, ele vai aumentar as taxações. O que eu queria saber é se já tem uma posição unificada do setor agropecuário, da Frente Parlamentar, com relação à decisão de ontem, de retalhar, de começar esse processo. É a mais correta mesmo? Já se esgotaram os canais de negociação? Valtênio, nós achamos que não se esgotaram, insistimos na tese da negociação, achamos que devemos permanentemente estar abertos a isso, que o governo tenha mais proatividade, tenha mais gestos. Anteontem, num seminário, o presidente Temer disse algo que eu concordo plenamente. Ele disse o seguinte: olha, acho que o presidente da República deveria pegar o telefone e ligar para o Trump. Se for atendido, se estabelece um diálogo. Se não for atendido, de qualquer forma, fica evidente e declarada a intenção de ter o diálogo. Então, eu sou a favor, a FPA é a favor de nós insistirmos na negociação e achamos que deve ter proatividade. Por outro lado, os segmentos todos estão se mobilizando, muitas vezes, alguns deles já contrataram escritórios especializados que tratam dessa questão, que podem representar, funciona assim, o lobby organizado e sistematizado lá nos Estados Unidos, para que a gente possa fazer a defesa. A própria ida das entidades
a essa audiência pública marcada para o dia 4 de setembro, a própria CNA terá uma representação nessa audiência, é mais uma tentativa de diálogo. O fato de iniciar os procedimentos da lei de reciprocidade, eu acho que é um início, é estar preparados, não gostaria que isso fosse adiante e fosse acionado, né? Então, a nossa posição continua a ser reiterar medidas de diálogo, até porque, se nós escalarmos, imagine, colocarmos barreiras também similares a produtos americanos, não vemos como a gente possa ganhar com isso. Isso tem um custo maior de importação de máquinas e equipamentos, de alguns fertilizantes que de lá importamos. Acho que não ganhamos, não será isso que nos posicionará melhor na disputa comercial. Porque eu acho até que, já que vai ter a reunião na semana que vem, você lembrou bem, vai estar lá a Suemi, representante da CNA na área internacional. A gente conversou ontem aqui com o Marcos Matos, do Conselho de Exportadores de Café. Então, essa decisão de ontem do presidente, anunciar isso, talvez para sentar na mesa não fosse o momento adequado. Mas isso é vocês que vão certamente ter uma posição unificada. Terça-feira que vem, certamente tem reunião da FPA. A gente vai ver de que forma, porque esse era o instrumento que estava na mesa para a gente guardar, para usar. É importante, não só contra os Estados Unidos, mas também contra a União Europeia, que de vez em quando pega pesado para cima da gente. Aliás, a lei nasceu muito mais em função das posições da União Europeia, da França, do que propriamente os Estados Unidos, que vieram depois. Mas, enfim, eu quero aproveitar para te... Pode complementar. Você tem toda a razão, Valtênio. Desculpe ter interrompido, mas é porque você disse uma coisa super importante. O surgimento da lei, a proposta original é do senador Zequinha Marinho, que depois foi relatado pela Tereza, por mim na Câmara, tá certo? Ela surgiu em reação à iniciativa da União Europeia quando estabeleceu o CBAM, que é o dispositivo que mede pegada de carbono nas suas importações. E nós estabelecemos que nós poderíamos fazer o mesmo. Afinal de contas, eles medem naquilo que importam e não medem naquilo que produzem. Aliás, ao contrário, há alguns meses atrás, agora numa resolução, a União Europeia isentou os seus produtos de exportação dessa medida, o chamado dispositivo CBAM, que é medir a pegada de carbono. Então, foi essa a origem realmente do que aconteceu. Deputado, e a operação de ontem da Polícia Federal, Ministério Público, contra a máfia dos combustíveis? Olha, eu vibrei, Carolina, ontem com isso. Imediatamente nós nos mobilizamos, nós tivemos diálogo com as entidades representativas, particularmente do setor do etanol e do biodiesel. Eu menciono a Bioenergia Brasil, a Única, tivemos também um engajamento da própria UNEM, que é dos representantes dos produtores de etanol de milho, a Ubrabio e a Aprobio, também do combustível, se somaram a isso. Nós congregamos as frentes parlamentares, no caso a FPA, também a Frente Brasil Competitivo, a Frente do Biodiesel e a Frente do Etanol. Soltamos uma nota conjunta de apoio irrestrito e fizemos uma varredura de projetos que temos pendentes na Câmara. Eu próprio sou relator de um projeto, estou apresentando o parecer hoje na Comissão de Minas e Energia, endurece penas com relação à adulteração de combustível. Nós temos um outro projeto, quando nós aprovamos a renovação do RenovaBio, dos CBios, nós tivemos um problema, porque a Receita disse que a lei não estava bem fundamentada e não poderia oferecer dados fiscais de empresas que são fraudadoras. Nós agora fizemos um projeto, apresentamos, ele teve o relatório do deputado Tião Medeiros, o projeto originalmente foi assinado por mim, pelo Alceu Moreira e outros parlamentares. Nós queremos votá-lo a semana que vem também na Comissão de Minas e Energia e estamos encarecendo, pedindo ao Senado que acelere a votação do projeto que estabelece o devedor contumaz, medidas legislativas imediatas em apoio a essa iniciativa muito importante de combater o crime
de combater a fraude, a adulteração no setor de combustível. Nós temos uma fala do vice-presidente Alckmin, que também foi governador de São Paulo 4 vezes e que também atua nesse sentido. O Alckmin é muito parceiro do agro. Vamos ver o que foi que ele disse para você também comentar. O Congresso Nacional aprovou uma lei chamada Lei da Reciprocidade, quase por unanimidade, que é um instrumento importante. O que eu espero é que isto ajude a acelerar o diálogo e a negociação, que é o presidente Lula tem nos orientado. Primeiro, soberania nacional, o país não abre mão da sua soberania. No Estado democrático, os poderes são separados, separação dos poderes, judiciário, legislativo, executivo, e, de outro lado, o diálogo e negociação. Essa é a disposição do Brasil. Espero que isso até possa ajudar que a gente acelere o diálogo e a negociação. Deixa eu te falar, Arnaldo, não era bem essa sonora que tinha pensado? Essa sonora é do tema anterior, que é da lei da reciprocidade. Você já falou sobre isso, o Alckmin já falou também sobre isso. Eu acho que o Alckmin ele é mais negociador, né, Carol? Ele é mais... Sim. Ele está tentando fazer, assim, a coisa mais correta no sentido de diplomacia. Então vamos passar essa aí, desculpa por ter chamado a sonora na hora errada. Vamos falar de um outro tema, que é o seguinte: você sempre defendeu os fundos de investimentos, os financiamentos para o agro. O governo quer aprovar aí a isenção para quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda. É também uma medida boa, o Brasil paga muito imposto, mas isso não pode ser feito à custa de dinheiro que paga o financiamento do agro. Vocês estão preparados para isso no Congresso Nacional? Fale um pouquinho, que eu sei que você está por dentro. Pois não, Valtênio. Deixa eu só organizar aqui uma coisa para que todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam aí ter claro. O governo quer isentar a faixa de imposto de renda até 5 mil reais. Para isso precisa, como vai abrir mão de receita, vai renunciar a essa taxação, precisa ter uma substituição. E o governo apresentou particularmente a cobrança sobre os dividendos para poder cumprir isso. Isso está sendo debatido, é uma proposta encaminhada pelo governo, o relator é o ex-presidente Arthur Lira. Paralelamente a isso, o governo que disse o seguinte: eu estou com um buraco no orçamento. A nós surpreende e não gostamos, porque o orçamento que foi aprovado foi o orçamento proposto pelo governo. E o governo, quando o apresentou, disse: está equilibrado, nós aprovamos. O comportamento da Receita, mês a mês, o governo dá um balanço nos impostos que recolhe, não está caindo a arrecadação. Ao contrário, recorde de arrecadação. Então, o orçamento estava equilibrado, a arrecadação está acima do previsto, mesmo assim o governo diz que tem um buraco. Por quê? Porque gastou mais, acresceu despesas. Aí o governo fez 2 iniciativas. Primeiro, apresentou uma proposta de aumentar o IOF. Nós votamos contra. O caso foi ao Supremo, o Supremo perfilou ao lado do Executivo e aquela nossa votação foi dita sem efeito. O governo está arrecadando mais com o IOF e está arrecadando bem. O próprio governo é obrigado a apresentar dados e isso significou um acréscimo de quase 10 bilhões de reais de arrecadação. Mas o governo não ficou só nisso. Ele apresentou uma outra medida provisória, a 1303, que ela estabelece que produtos isentos deverão passar a pagar 5% de imposto de renda. O que eles listaram nisso? CRAS e CRIS, os certificados de recebíveis do agronegócio do setor imobiliário. Incluíram nessa cobrança adicional de 5% LCA, LCI e LCD, letra do agro, do setor imobiliário e de desenvolvimento, que são lançadas pelo BNDES. Depois acrescentou cobrança nos fiagros. Você lembra, Valtênio? Quando os fiagros estiveram ameaçados e os fundos imobiliários
de cobrança do IBS, nós conseguimos segurar, o governo vetou, nós derrubamos o veto, negociamos. Agora vem uma outra tributação de imposto de renda sobre fundos imobiliários e fiagros. E não bastasse isso, o governo também estabeleceu uma cobrança pela medida provisória 1303 de 5% sobre as debêntures. Então, CRAS e CRIs, LCA e LCI e LCD, fiagros, FIIs, fundos imobiliários e debêntures incentivadas de infraestrutura, todas 5% a mais de cobrança. Nós achamos que não tem cabimento, estamos discutindo isso desde sempre com o governo, nunca nos negamos a discutir. Achamos que aquilo que o governo mostrou como um buraco na arrecadação já está satisfeito pela arrecadação do IOF, já está satisfeito por aquilo que foram bônus de alguns leilões feitos pelo governo, não há por que taxar esses fundos no setor imobiliário, no setor da infraestrutura e no agro, são os fundos que estão se transformando na nossa alternativa diante daquilo que é uma dificuldade. O Plano Safra cada vez mais limitado e os fundos também para aplicação nos fundos imobiliários também mais restritos. Então, nós estamos trabalhando para que não prevaleça a taxação proposta na medida provisória 1303, que, no nosso entender, não tem justificativa e vai onerar todo o custo de investimento desses setores tão importantes na geração de emprego na economia. Já está em vigor por se tratar de medida provisória, deputado? Infelizmente, já está. O dispositivo nosso é assim, né? Quando uma medida é editada pelo governo, ela já passa a recolher, ela já está acontecendo isso. Nós temos uma comissão que está constituída, ela teve uma audiência pública, eu dela participei na quarta-feira, a próxima é quarta-feira que vem, pessoas especialistas nas nossas questões LCA e fiagros, o economista Otaciano Norton, por nós indicado, estará lá. Na questão de debêntures, indicado por nós também, um outro advogado tributarista estará lá, o Igor Nascimento de Souza. Então, nós vamos argumentar na comissão. A comissão tem prazo para votar. O relator é o deputado Carlos Zaratini, que ficou de apresentar o seu relatório por volta de 7 de setembro, e nós queremos votar em seguida. Vamos concorrer para evitar que essa medida, que infelizmente já está em vigor, possa continuar. 4 meses é o prazo de vigência da medida provisória, é o tempo que vocês têm. Carol, o que você queria perguntar para ele da viagem? Pois é, deputado, o senhor esteve por Mato Grosso, como é que foi por lá? Conta pra gente. Foi muito bacana, Carol. Nós tivemos um debate, foi muito interessante, o governo do estado participou, o próprio representante de universidades locais, com muitos especialistas. O tema era sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Como combinar essas duas coisas? Como é que nós devemos nos comportar e que propostas levarmos para a COP30? Você sabe que nós estamos nos preparando para isso. Temos uma alegria porque a pessoa indicada pelo comandante, chama-se Chair da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, para o setor do agro, é o nosso querido ex-ministro Roberto Rodrigues. É tudo nome em inglês, é o Chair que indicou o Special Envoy. Esse daí que é o enviado especial do setor do agro é o Roberto Rodrigues. Nós estamos dialogando com ele, a FPA, a CNA, fui lá para discutir isso. Que pontos, que positivos que nós queremos levar, que imagem garantir que isso possa acontecer. E aí, terminando isso, Carol, eu fui fazer uma visita numa empresa muito bacana lá, que participa de algo que é um grande orgulho nosso do agro. Eu fui lá na Plastibras, que recolhe as embalagens numa parceria com o Impev, tá certo? Que recolhe as embalagens de agroquímicos, agrotóxicos, reúne e recicla essas embalagens. O Brasil é campeão mundial na reciclagem de lata de alumínio, 97%, e a nossa retorno, limpeza, campo limpo,
tá certo? Das embalagens de agroquímico e agrotóxico, está chegando a 95%. Mais uma demonstração de um agro consciente, com compromisso com a sustentabilidade, como é o nosso agro e o Mato Grosso dando um bom exemplo disso. Certeza que ele encerrou a viagem, Carol, numa churrascaria, comendo a carne. Afinal de contas, o Mato Grosso é um bom produtor de carne bovina. Ou eu estou mentindo. Né, você foi, né, na churrascaria também, não foi? Olá, o nosso Mato Grosso é generoso e é lógico que eu fui, sim. Não ia fazer essa desfeita, né? E você vai à Expo Inter? Eu estou indo para a Expo Inter semana que vem. Vai dar um pulinho lá? Ah, vai? Eu não vou para a Expo Inter, puxa vida. Não, mas você está cheio de agenda, né? Você é muito agitado em Brasília. Puxa, eu gostaria muito de ir. Tenho certeza que vai ser espetacular. Nos dê boas notícias de lá. A Carol vai também, não? Não, Carol fica. Tem que alguém tem que cuidar da casa, né? Arnaldo, nós vamos acompanhar passo a passo essas agendas que são fundamentais, importantes para o agro, um setor que já é muito taxado. O Brasil já paga muito imposto. Tem um dog bastante nervoso aí atrás, mas tudo bem. Desculpa, é o meu cachorro aqui. Você falou que está terminando, ele está ele entendeu. Um pouco aqui. Arnaldo, sempre bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Um abraço. Tchau, deputado. Só curiosidade, como é o nome do dog? Como é o nome do cachorro? Theo. Cadê? Não tá aí, não? Olha, ele tem Instagram, viu? Você pode acessar. O Grande Theo tá lá no Instagram, viu? Gente, é sério, deputado? É. Cadê? Acessa lá. Ele tá amarrado aí, tá? _ Grande Theo, Theo com TH. Curte lá o Theo e manda uma mensagem depois. Mostra pra gente ele depois, tá? Na próxima. Um abraço, querido. Tchau, até mais. Bom final de semana. Pra gente.